Olá, galera fora da caixa, tudo bem? Hoje nós vamos falar por que as pessoas podem mudar e o porquê que tem tanta dificuldade na mudança. Bom, você sabe que nós conversamos muito sobre crianças, mas muitas vezes nós devemos também conversar sobre os pais, nós mães, nós adultos. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão da mudança, da dificuldade que nós temos em ler um livro. Bom, vocês sabem que eu compartilho muitas questões das minhas leituras e eu queria falar sobre esse livro, A Coragem de Não Agradar. No início do ano, eu li em uma semana A Coragem de Ser Feliz, que é do mesmo autor, Ícaro Kimashi e Fumitake Koga. Sendo bem sincero, assim, um livro muito agradável. E agora eu tô lendo esse aqui. E é muito interessante. Na verdade, é uma conversa entre um filósofo e um aluno. E ele é todo feito em relatos e diálogos. E nesse livro faz a gente refletir, pensar sobre várias questões, tanto filosóficas quanto sobre a questão psicológica. Ele fala muito sobre a psicologia alderiana. E aqui a gente entra em muitos temas. Vocês sabem que a gente já falou sobre o poder do hábito, a gente já falou sobre muitos livros interessantes, sobre questões de psicologia, sobre muitos temas vinculados justamente ao foco das nossas crianças, aprendizagem, sobre nós adultos, tudo aquilo que nós podemos aprender. E aqui, voltando ao foco de nós pais com os nossos filhos. Muitas vezes a gente fica pensando que os nossos filhos não vão mudar suas atitudes, que os nossos filhos não vão conseguir mudar dentro de casa. Mas muitas vezes é por quê? Porque nós nos colocamos no papel de ver a situação como está acontecendo hoje. Não olhamos muito o aspecto num todo. Não vemos a coisa sob um aspecto geral. E aí na conversa desse relato, quando ele fala sobre a questão da mudança, esse jovem, que era um aluno, né, filósofo, vem e fala sobre uma situação bem difícil. E aí eu queria falar com vocês que nessa pandemia tem acontecido muito casos de depressão grave, tanto em jovens quanto até mesmo em crianças, porque a pandemia tem feito muita gente ficar reclusa em suas casas, trancado. E aí vem uma questão sobre síndrome do pânico, justamente essa situação, síndrome do pânico de um jovem que não conseguia sair de casa por nada. E o filósofo, né, vem um jovem e relata para o filósofo essa situação, dessa crise de ansiedade, que ele não conseguia sair de casa. E o porquê que isso acontecia. E o filósofo questiona se todos nós podemos mudar, por que aquele jovem não conseguia trocar aquela situação dele, que era amigo dele, e que sim, ele tinha vontade de mudar, e se ele podia mudar, por que ele não mudava a situação dele? E aí vem o filósofo e fala sobre a situação que não é por uma questão da situação de trauma passado, e sim por uma questão do presente, da vivência do presente. E aí vem e quebra os paradigmas de Freud, que fala muito sobre os traumas do passado, sobre a psicologia vinculada ao trauma do passado. E aí ele traz e retrata mais ao presente, de como tratar, na questão da psicologia, o presente e as causas presentes, e não as causas passadas. E aí ele traz uma reflexão sobre a questão do trauma. E aí vem o ponto. Ele coloca assim, se todas as pessoas que passam por traumas venham até as mesmas consequências, então todos aqueles que passaram por traumas passados teriam que ter as mesmas sequelas, no caso, na vida presente, no hoje. E nem sempre é assim. A gente sabe que as superações e a vida de cada um vem e traz a vida da personalidade da pessoa de completa diferença de acordo com aquilo que ela vive. Então, isso é o que eu quero trazer na reflexão com relação à vida das crianças. Muitos pais, devido a hoje, principalmente, que a gente está vivendo uma pandemia, que nós estamos vendo milhões de mortes acontecendo, centenas de milhares de mortes acontecendo no Brasil, está vivendo muita situação de trauma em muitas famílias. E isso a gente tem que retratar, porque a gente não pode simplesmente falar que não está acontecendo traumas. Estão sim, porque nós estamos tendo amigos, né, que as crianças estão vendo que são casos presentes, familiares, avós, pessoas que estão se indo próximos às crianças, e isso sim causa dor na criança. Nós temos que entender que a criança está vivenciando algo que está causando dor. E aí vem o questionamento dos pais, até onde isso vem causar sequela e trauma para a criança, que venha refletir no futuro da criança. Como isso vai refletir lá para frente? Como a criança vai reagir? Como a criança vai estar? Pode ser que a criança nesse presente momento esteja agressiva, pode ser que a criança reaja com uma depressão, não consiga fazer suas tarefas escolares, que a criança não
queira mais brincar com seus amigos, ou, por exemplo, até mesmo porque a pandemia não está permitindo, que a criança se isole, não queira conversar com os pais, fique horas e horas e horas e horas somente no ambiente de videogame, brincando e não querendo fazer mais nada, a não ser ficar em eletrônicos, não queira falar com mais ninguém, vivendo um mundo da bolha. Então, muitas circunstâncias podem estar acontecendo por algum fato externo que está fazendo com que a criança não fique bem. Tanto os adultos quanto as crianças podem estar vivenciando uma situação muito difícil que está causando danos emocionais severos. Então, isso está causando um problema que, dependendo das circunstâncias, vai gerar dano na personalidade. Mas a gente tem que entender que não é um problema passado, mas é um problema presente. E que isso pode trazer reflexo no futuro, dependendo de como se trata o presente. E é isso que eles falam como a psicologia euderiana. Que não tratar o passado, mas sim vivenciar o presente de maneira adequada para que isso reflita bem no futuro. Então, dependendo de como a família reage a essas circunstâncias, dependendo de como a família reage com a criança, no hoje, vai refletir positivamente no futuro. Então, não adianta querer mudar o passado. E aí que vem a questão da mudança, né? Que todos podem mudar. Não adianta a gente querer achar que a gente vai conseguir mudar o passado. O passado ele já foi, não tem mudança. Mas a gente pode mudar o presente. E essa mudança do presente vai refletir positivamente para a criança. Então, o presente é o hoje, né? Hoje a gente pode trazer um ambiente mais calmo para a criança, trazer o afeto, o amor, o carinho, fazer tudo para que a criança consiga fortalecer a sua personalidade, fazer com que a dificuldade faça com que a família fique mais unida, fazer com que essas circunstâncias que hoje a criança está vivendo mostre para ela que tudo vai ser passageiro, que ela vai conseguir superar. E a demonstração de superação vem dentro da família. Se a família ficar só com pontos negativos, ela não vai conseguir trazer a superação. E a superação vai depender muito mais de como se encara as coisas do que como simplesmente passar uma régua e achar que tu vai tapar sem nem conversar. Muitas vezes, dependendo daquilo que se passou, precisa de um diálogo e a criança precisa desabafar. A criança, muitas vezes, ela está apenas com agressividade porque ela não colocou para fora o sentimento real. Ela precisa dizer o que ela sente e tem que se dar esse espaço para a criança conversar. E isso é necessário. Muitas vezes, se nós adultos estamos sofrendo, a criança também. E ela precisa ter com quem conversar. E o pai e a mãe, muitas vezes, não dão essa abertura de diálogo para a criança dizer o seu sentimento. E é necessário ouvir, não só falar, mas abrir os ouvidos para ouvir a criança, saber escutar a criança. Porque às vezes tudo que ela precisa é de um ombro para conversar, falar seus sentimentos, que aquilo que ela está precisando é falar e apenas ela desabafar e chorar, porque é necessário também entender que a criança às vezes, muitas vezes precisa também colocar para fora, se o trauma é grande, se a dor é grande, desabafar aquela dor para depois recuperar esse sentimento. Então, muitas vezes, isso sim é necessário. Então, assim, a questão tem duas psicologias, como se diz, né? A questão que nós estávamos falando, a de Freud, que quer tratar o passado, retratar, repuxar, que não é o que a gente está falando aqui para fazer, até porque a gente está falando de crianças, a gente não precisa ficar instigando um passado, e essa euderiana, que é apenas ver o presente, como a criança está vivendo hoje, para que a gente fortaleça a personalidade. Se todos fôssemos iguais, todos não agiríamos de formas diferentes no hoje e no amanhã. Então a gente não pode ficar só pensando também no futuro para não gerar uma ansiedade na criança. Aí nós vamos para o próximo ponto. Essa ansiedade pode causar danos muitas vezes. E aí, quando eu estava falando do livro, o livro fala justamente disso, que ele começou a retratar que essa síndrome do pânico gerou um processo de ansiedade extremamente elevado. Né? Nesse exemplo que
foi dado. E a ansiedade era tanta que ele ficava ansioso ao ponto de não conseguir mais ir para a rua, porque ele estava sempre ansioso, que não conseguia. A ansiedade levava ele ao extremo de não conseguir sair para a rua, não conseguir fazer suas atividades, ele não conseguia mais fazer nada, porque ele não se via mais retratado ao sair. Então ele somente ficava no futuro pensando, não vou, não consigo. O futuro ficou ansioso. Então isso causava o quê? Dores emocionais que chegavam a causar dores físicas. Essa dor é real, porque muitas vezes atinge o físico da pessoa. A pessoa não consegue muitas vezes superar essa dificuldade porque sente dores que chegam a atingir o físico da pessoa. A ansiedade, ela causa muitas vezes dores que vão muito além do emocional, chega a atingir o físico. Mas vamos sair um pouquinho dessa esfera e vamos entrar mais na questão da mudança, de querer mudar as suas condições. Essa questão desse exemplo desse rapaz, ele pode ou não pode sair desse isolamento do quarto e mudar as suas circunstâncias? Poder, ele pode, mas é uma questão não só dele querer. Muitas vezes ele precisa de ajuda. Ajuda da família, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica através de remédios. Mas vamos sair um pouquinho dessa esfera da ajuda profissional e vamos ir um pouco menos a respeito disso. Vamos para o nosso dia a dia. Muitas coisas, muitas vezes nós queremos mudar. Eu tenho inúmeras coisas que eu quero mudar na minha vida e que muitas vezes nós temos dificuldades. Por exemplo, às vezes você quer parar de tomar um café, muitas vezes você quer parar de ter determinados hábitos, quer transformar a sua vida em determinadas circunstâncias. Ponto. Quer mudar a sua vida, transformar determinados hábitos. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer melhorar. E é essa a intenção, inclusive com os nossos filhos, as nossas crianças, pois esse é o nosso tema principal, mudar e transformar a aprendizagem dos nossos pequenos. E como fazer esse processo de mudança? Nem sempre é tão simples transformar o hábito. O hábito, ele é algo que necessita ser introduzido aos poucos. E por que é tão difícil transformar o hábito? Por que é tão difícil nós mudarmos uma atitude e fazermos um esforço para modificar essa situação? E é sobre isso que é um tópicozinho que, inclusive, sobre o meu programa, eu vou no passo a passo da técnica, mas eu vou falar sobre um ponto da questão da transformação do hábito, por que o ser humano tem essa dificuldade. Bom, eu vou fazer aqui no quadro um exemplo. Quando nós estamos relacionado ao hábito atual que nós temos, nós ficamos nessa esfera de gasto de energia aqui. Ou seja, nós usamos uma energia padrão para aquele hábito contínuo que a gente tem. Digamos que nós não fazemos atividade física, então a gente tem esse gasto de energia na nossa vida. Aí nós vamos iniciar a fazer atividades físicas. 3 vezes por semana nós vamos fazer uma nova atividade física e vamos introduzir esse novo hábito na nossa vida. O que vai acontecer? Nós vamos ter picos de gasto de energia nesses dias. E o nosso hábito, o nosso corpo, vai gastar mais energia para conseguir atingir esse objetivo. Isso tanto é para atividade física, atividade intelectual, para qualquer coisa. Se nós estivermos retornando às aulas, se nós estivermos fazendo uma nova atividade física, se nós estivermos fazendo uma nova dieta, seja qualquer coisa que nós formos fazer, nós vamos estar introduzindo um novo hábito na nossa vida. E o que vai acontecer? Nos primeiros 14 dias, nós vamos estar com esse pico de energia. Quando nós passarmos pela fase de 21 dias, nós vamos começar, depois dos 14 dias, a reduzir. Os primeiros 7 dias são elevados, nos 14 vai reduzindo, nos 21 volta e a energia gasta para atingir esse hábito volta ao normal. E isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque o ser humano, para fazer com que aquele hábito vire uma rotina na sua vida, ele precisa fazer com que isso se torne frequente. E isso demora um tempo para entrar na sua rotina. E além disso, que a sua energia volte ao seu padrão normal, leva um tempo. Por isso que nós temos tanta dificuldade de introduzir um hábito nos primeiros 21 dias.
E isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala de um programa, a gente fala às vezes de desafios, a gente fala desses primeiros 14 dias como os mais difíceis e os últimos 7 dias como consolidação de um programa. E é isso que a gente faz no nosso programa. Só que após isso, precisa se manter essa frequência. Porque se a pessoa tiver que recolocar o hábito de novo, seja para aprendizagem, isso a gente está falando agora das crianças, com relação à aprendizagem, quando ela for voltar a fazer algo novo no mesmo sentido, o pico que ela vai usar vai ser muito maior de energia para algo idêntico, digamos, a questão da aprendizagem, a sua rotina. Então, o retorno para esse hábito, de novo, vai ser muito mais difícil para a introdução de uma dieta, seja para o que for que ela necessitar fazer. Então, quando ela retoma essa tentativa e novamente de tentar introduzir o hábito, a dificuldade aumenta. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem introduzir na sua rotina novos hábitos. E aí todos pensam, não, fala-se que todos podem mudar, mas eu não consigo. E a primeira pergunta que a pessoa diz assim, a primeira questão e objeção que a pessoa coloca, eu não consigo. E consegue sim, desde que tenha um passo a passo para vencer todas essas fases do processo e consolidar para continuar o processo sem retornar ao velho hábito. Mas claro, isso é um processo que precisa de acompanhamento e auxílio. Então, se vocês tiverem vontade de saber mais sobre essas questões de mudança, de desejo de mudança, transformação de rotina, transformação da aprendizagem dos filhos, mudança na rotina familiar, mudança de hábitos, mais questões vinculadas à ansiedade das crianças, depressão ou uma série de circunstâncias, venha e acompanhe mais sobre o nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, curta aqui embaixo e compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima!